todos os vereadores de oposição e de situação, todos os secretários municipais da época, todos os sindicatos. Nós convidamos as empresas, Vale, Suzano, todo mundo. E o convite era, vamos ajudar a gente a olhar para os próximos 10 anos da cidade e fazer esse planejamento. Justamente com essa visão que eu aprendi quando eu comecei a andar com eles. De entender que a gente precisa fazer uma gestão mais leve, mais transparente e uma gestão que as pessoas consigam trabalhar, consigam entregar o resultado. E eu passei a entender que eu precisava cobrar resultado. E era para mim entregar, tá aqui, vai lá e faz e cobra o resultado. Entrega para quem está lá no setor e deixa fazer. E cobra o resultado. Exatamente. É assim que funcionava lá onde eu trabalhava. É por isso que a gente fala que, às vezes, o documento não vale de nada se você não tiver experiência. Porque quando eu estava nessa empresa, eu não tinha a experiência que eu tive lá dentro. Eu aprendi lá dentro. Lá foi uma escola da vida. Lá foi uma faculdade da vida para mim. E é exatamente sobre isso aí que eu entrei nesse assunto, porque isso quando eu aprendi isso, eu falei, puta. Tá faltando. Tá faltando corrigir isso. Tá faltando corrigir isso. Então, assim, é entregar o trabalho e acompanhar, ter estatística de como está sendo feito. Realmente, você fez, deu um prazo, eu quero um prazo para isso acontecer. E entrega para o cidadão, não sei, a pessoa ali que está no setor. E é assim que funciona. Se não for assim, ela por elas. Não funciona. Seguindo aqui, isso foi interessante, essa abordagem sobre isso, vou tendo passando conta nisso, tá? Claro. Como você define seu estilo de liderança e como ele influenciou sua abordagem como prefeita? Eu sou aquela pessoa que... Assim, eu aprendi muito também sobre isso. Eu sou aquela pessoa que eu olhava assim, eu dizia, bora fazer, bora, ligeiro, agoniado. E depois eu entendi que algumas coisas precisam de um certo tempo para acontecer. Mas eu sou uma líder que ouve, eu sou uma líder que aceita correção, eu tenho coração ensinável, porque ninguém é dono da razão, ninguém é dono da verdade. Você não pode gritar com as pessoas, né? Eu acho que você não pode trabalhar com uma pessoa, Wandeilson, que tenha medo de conversar com você. Você não pode passar isso para a comunidade. Como que tu é o líder de uma comunidade que a pessoa não tem coragem de se dirigir a você? Isso existe, Nando. Então eu sou a líder do diálogo. Líder do diálogo. Mas antes era assim? Desde o início foi assim? Não, eu sempre gostei de conversar. Gostou, né? Legal. Pessoal, vocês estão na live aí, compartilhem nos grupos aí que vocês têm pra gente passar essa informação aqui ao vivo para as pessoas. Vai ter várias, a gente vai abrir mais caixas aí de perguntas na live e vocês vão fazendo pra gente continuar aqui o bate-papo. Tranquilo pra ti? Tranquilo. Show. Então eu tô fazendo isso aqui pra você entender que Tô em paz. tá tudo certo. Vamos pra mais uma pergunta lá. Acho que tem mais uma da caixa, tá, Ricardo? Deve ter mais de uma. Essa aí, essa outra, volta aí. Não, essa aqui primeiro. A outra não foi não? Não, foi. Pode ser. Coloca a dela. Pronto, tá aí, pessoal. Tá na tela de vocês estão vendo a pergunta. Eu vou ler aqui pra ela escutar, porque ela não tá vendo a pergunta. Em relação ao tratamento de esgoto, se não me engano, veio verba enquanto gestora você foi. Não tem nome porque é essa da caixa. Sim, é verdade. Nós fizemos um projeto lá na Funasa para fazer o esgotamento sanitário. Nós fizemos as lagoas de decantação, adquirimos a área inclusive é do município, hoje ela é um campo agrícola, eu acho. E foi pago uma parte do recurso e o restante ficou por ser executado, não foi terminado. É verdade isso. É o projeto da Funasa, mas só foi utilizado de recurso aquilo que foi feito de obra, que foram as parte das lagoas. Entendi. Respondida a pergunta de quem fez essa aí, né?
Que conselho você daria para alguém que está considerando entrar na política ou se candidatar a um cargo público? Eu acho que todos nós somos agentes políticos de alguma maneira. E eu tenho falado muito sobre isso, especialmente para as mulheres. Porque assim, nós precisamos ocupar os espaços, né? Nós somos a maioria da população e poucas mulheres se envolvem diretamente na política. A grande maioria não quer se envolver. Então, o conselho que eu dou é para a gente refletir sobre o que a gente quer, em qual lugar nós queremos participar da política. Uhum. Se é diretamente, se é indiretamente, e em sendo diretamente, qual lugar que eu devo participar? Qual lugar que me cabe, né? Eu acho que a gente deve fazer essa reflexão, porque muitas vezes ela não depende só da nossa opinião própria, depende da opinião de outras pessoas, né? Ainda mais quando a gente é cercado por política, e não é segredo para ninguém faz nada sozinho. Ninguém consegue fazer política sozinho. A gente faz com pessoas, né? A gente faz com grupo, a gente faz com lideranças, a gente faz com partido. Então, nós precisamos dialogar e entender qual lugar me cabe aqui, nesse momento. Mas não fique de fora, não. Entre, participe. Mulheres, é um chamamento para as mulheres. Vamos nos envolver no processo, direta ou indiretamente. Mas diretamente, ainda tem pouca mulher participando do processo eleitoral. Ainda tem pouca mulher se envolvendo. Por vários motivos, né? Eu não quero aqui nem ficar citando. E aí, assim, as limitações que todos nós temos. Mas é importante participar, é importante opinar, é importante acompanhar o trabalho. O conselho que eu dou é o convite que eu faço para que a sociedade se envolva com a política. Não vai dar para todo mundo se candidatar, mas se envolva com a política. Tem que se envolver, Vandeilson. Política está em tudo na nossa vida. Está em tudo. Está em tudo. A gente precisa se envolver, sim. Eu convido as pessoas para se envolverem. Show. Tá aí o conselho, tá? Não tem o nome da pessoa, tá só assim, é minha opinião. Não tem nome da pessoa não, tá? Pergunta. Ex-prefeita Carla Batista, fala sobre aquele posto de saúde que foi construído no bairro Americana durante seu mandato. O que aconteceu com ele? Não foi construído posto de saúde no meu mandato. No bairro Americana, não. Eu construí um posto de saúde no Jatobazinho, eu construí um posto de saúde aqui e reformei e ampliei os outros postos. Tem muita pergunta aí. Então fique aí, tá? Tem muita coisa pra gente responder, pra ela responder. Vamos lá, essa pergunta na tela. Deixa na tela a pergunta. Eu tava dando um delayzinho aí, mas vamos lá. Essa da caixinha também que eu deixei, tá? As pessoas questionam muito sobre uma UBS no bairro Vila Real, em que no seu governo de 2016 a 2020 existiu, segundo documentos, o valor que entrou foi R$100 mil. Você tem consciência sobre isso? Não tenho a menor condição de fazer uma UBS com R$100 mil, gente. As UBS que eu construí, se eu não me engano, o projeto foi, não sei, não me lembro. Mas foi mais de R$300 mil, com certeza. Não tem como construir uma UBS com R$100 mil. Existiu, então? Não teve. Desconheço. Tá. Respondendo a pergunta. Tem mais... Depois tu fixa aí no comentário. Aham. Continuar aqui. Olhando para trás, cara. Novamente. Bora lá. Deixa eu ver se eu talvez possa até duplicar essa pergunta aqui. Olhando para trás, há algo que você faria diferente durante seu mandato? Olhando para trás, o que você... Tem que ter muita coisa, né? Mas vai lá, especifica aí alguma coisa. Não, eu acho assim que a gente precisa, como eu disse no início, a gente precisa olhar para trás e consultar o passado como biblioteca. Sim. Pegar ele como exemplo, né? Para que a gente não cometa as mesmas falhas. Eu vou fazer, né? Se a gente conseguir chegar ao mandato, eu vou fazer uma gestão mais preocupada em ser mais eficiente, em ser mais eficaz, em as coisas acontecerem mais rápido. Aquilo que eu estava falando, que eu aprendi com os cursos que eu fiz, né? Do pessoal do Prefeitos do Futuro. Por exemplo, quando a gente fez os cursos com eles, a gente demorava um tempão para liberar um projeto,
um processo de TFD. O que é TFD? É um recurso que é pago pelo município para as pessoas que fazem tratamento fora do domicílio. E por questões burocráticas, era uma burocracia tremenda, porque precisa parecer social, precisa parecer não sei de quem, não sei de quem, não sei de quem. Quando a gente fez essa imersão, nós conseguimos reduzir o tempo de fazer o processo de maneira legal, porque tem que ser de maneira legal, porque vai sair algum recurso e vai entrar na conta de uma pessoa que vai eventualmente fazer uma viagem para um tratamento. A gente conseguiu reduzir esse tempo de mais ou menos uns 30 dias, sei lá, para uma semana no máximo, né? 3 dias, uma semana. Então, essa tem que ser uma grande preocupação. Porque, cara, as pessoas, elas passam muito tempo esperando. Eu sou altamente demandada na área da saúde, mesmo fora do mandato. Por cirurgias, por exames, por leitos de internação, por leitos de UTI. Eu sou altamente demandada. Todos os dias, todas as horas. Não é pouco, não, é muito. Então, a gente precisa se envolver um pouco mais com isso, nós da gestão pública. Se a gente for esperar pelo tempo do SUS, as pessoas elas vão passar muito mal. Sim. Se a gente for só esperar pelo tempo do SUS, nós precisamos realmente fazer, até que haja uma mudança nas PPIs aí, que aí é uma história longa, que não vou contar ela aqui porque é demorada, mas até que haja uma mudança nesse planejamento da saúde do país inteiro, para que seja mais eficiente. Nós que estamos aqui à frente das gestões municipais, temos que ir para cima do negócio, porque senão o povo vai sofrer demais. E eu digo isso porque o povo tem sofrido, tem me procurado. As pessoas têm me abordado toda hora. Se tu olhar o meu WhatsApp, tu vai entender o que eu estou falando. Eu ia falando lá atrás, eu não falei a respeito dos dentistas. Eu recebi uma pergunta numa caixinha que eu abri, e aí que eu estava abordando sobre a aliança que a gente fez com o doutor Tiago e tal. Aí uma pessoa me perguntou, vai ter dentista para atender? Aí eu disse, sim, vai ter dentista, todos os dias e tal, e nós vamos prestigiar os filhos da terra, né? Em nenhum momento eu disse, até porque eu sei quem trabalha hoje, que os filhos da terra nessa área não estavam sendo prestigiados. Mas foi feito um vídeo, né, pela gestão municipal depois disso, um vídeo lindo, inclusive, achei o vídeo muito bem feito, muito bem produzido, né, a equipe de produção aí muito, muito, muito boa aí nessa área aí de fazer vídeo, enfim, de mídia, né, são muito bons de mídia. E aí eu achei interessante que... me presta bem aqui meu celular, por favor. Eu vou te mostrar, porque você não vai dizer, mas eu vou mostrar. Para você eu vou mostrar. Tá. E aí eu achei interessante que, assim, com esse vídeo, eu pensei... Aí eu pensei, rapaz, eu vou fazer uma resposta. Mas eu disse, não vou fazer a resposta, não. Deixa isso para lá. Até porque não é esse Não é esse o intuito. Travou, bichinho. Peraí que ele vai destravar. Mais uma pessoa mandou a seguinte mensagem para mim quando eu publiquei nos meus status. Mas o atendimento será semanal ou apenas 2 vezes por semana só? Aí eu respondi, isso vai depender da demanda, do recurso, mas na sua opinião, a quantidade de dias de atendimento é pouca? Eu perguntei para a pessoa. Uhum. Aí a pessoa disse, eu acho muito pouco, 2 dias. Muito pouco mesmo. Pelo menos na unidade que eu trabalho, que eu estou trabalhando. É só no período da manhã e é raro atenderem 15 pacientes. Vou te mostrar quem é a pessoa, para você eu vou mostrar. Então, não é uma invenção. Então a gente precisa fazer menos mídia, assim, não, acho que tem que fazer mídia, eu vou falar sobre isso. Mas assim, entendeu, Vandeis? De fato, não só mostrar uma mídia bonita, um vídeo bonito, vou repetir. Sim. O vídeo é bonito, os profissionais dentistas que trabalham hoje são daqui do município, que bom, eu gostaria que todos os profissionais que trabalhassem da cidade já fossem do município. Mas é sobre isso aqui. Sim. Viu? É sobre isso aqui em todas as áreas. Legal. Incondicionalmente. Show. Tem uma fixação aí? Tem mais coisa que a gente pode mostrar aí. Muita coisa, vou deixar passar. Deixa para um próximo, né? Rubens Batista. Carla Batista, qual será sua meta
para seu novo governo, caso seja eleita? Qual será seus argumentos para que a sociedade te dê mais... Te dê mais. Tá bom. Eu queria aqui, tá? Mas não tem um acento, não é? Te dê mais uma nova oportunidade para corrigir vários erros. Boa pergunta. Rubens, muito obrigada pela pergunta, pela sua participação. Qual será a minha meta? E qual será o argumento? É assim? Bom, eu acho que a principal meta do próximo governo que entrar na nossa cidade, que com fé em Deus será o nosso, é buscar o desenvolvimento. Nós temos que bater nessa tecla. Nós temos que buscar incentivar o desenvolvimento da nossa cidade. Nós temos que buscar gerar emprego, nós temos que buscar gerar renda, né? Eu fico muito preocupada, Wandeilson, por exemplo, quando eu vejo algumas manifestações, e aqui a minha fala aqui é só sobre aquela área, não é sobre outra. Eu fico muito preocupada quando eu vejo algumas manifestações de pessoas quererem, por exemplo, tirar o pessoal da área do Sapucaia, né? Sem ficar fazendo aqui muita falação. Imagine você se tirarem aquele pessoal dali. O que vai ser dessa cidade? Boa parte das famílias se alimentam dali daquele lugar. Então, qual é a minha meta? É buscar desenvolver a cidade para que os filhos da cidade, para que as famílias tenham oportunidade de trabalho, para que os empreendedores consigam empreender e consigam fazer os recursos do município girarem dentro do município. Nós precisamos fazer com que as riquezas da nossa cidade sejam vistas pelas pessoas da cidade, sejam sentidas, para que as pessoas vejam e percebam, tenham a percepção de que o recurso está circulando aqui dentro. Né? Eu preciso dizer sobre isso, porque é uma reclamação geral, é uma reclamação de quase todo mundo. Nós precisamos resolver esse assunto. O recurso do município tem que girar dentro do município, ao máximo que puder. Claro que não é 100%. Mas a gestão tem meios de contribuir para isso, meios legais, inclusive. Por exemplo, fazer editais exclusivos para o pessoal que é MEI. Aquela sala do Sebrae ali, ela está servindo para quê, meu Deus do céu, hoje? Entendeu? Incentivar, pode fazer vários editais de licitação exclusivos para esse povo. As empresas grandes não têm interesse, aí elas nem concorrem. Quem concorre? Os pequenos da cidade, que vão pegar um pouquinho desse bolo. Aí gira no empreendedor, no salão de beleza, entendeu? Eu quero falar num restaurante, numa pizzaria, enfim. Eu estou falando aqui aleatório, mas essa é uma meta que eu vou bater muito forte nessa tecla, de fazer o recurso da cidade girar aqui dentro, de gerar renda, de gerar oportunidade de trabalho aqui dentro da cidade. E o argumento que eu vou usar com a população, esse vai ser um dos principais, que vocês têm em mim uma pessoa que batalha, uma pessoa que luta, uma pessoa que vai atrás, já tem experiência, eu já sei qual é a porta que eu devo bater, eu já sei aonde ir buscar, e tem que sair para ir buscar, cara, não dá para ficar sem ir buscar os recursos, que eles não vêm aqui dizer, eu estou aqui, me usa, se não for buscar. Então o argumento é esse, de dizer que nós vamos bater forte nessa tecla, de dizer que a gente vai se empenhar ao máximo para fazer com que os recursos do município circulem dentro do município. Show. Respondido então, Rubens. Tem mais uma na tela aí? Essa é da Raiz Stephanie. Tem algum projeto para um melhoramento do comércio local? Se sim, poderia falar um pouco sobre? É isso que eu acabei de dizer. Eu acho que essa né? pergunta está respondida no sentido de dizer que a gente consegue melhorar o projeto local quando a gente prestigia os filhos da terra, quando a gente emprega o povo da cidade, que eles compram aqui. Sim. Porque boa parte das pessoas que recebem hoje os salários, elas vão gastar nas cidades que elas moram. Sim. Então, inclusive eu quero fazer um apelo para os servidores que estão recebendo os recursos do nosso município. Por favor, usem um pouco desse recurso aqui dentro. Você que não é daqui e que tem se alimentado e sustentado a sua família do dinheiro do povo, do nosso povo, da nossa gente, né, do nosso município, usa um pouco desse dinheiro aqui nos comércios, nos restaurantes, nos bares, sei lá, meu Deus, na mão dos empreendedores, nas lojas.
Usa um pouco. É justo, é uma questão de justiça. É verdade. Eu ia falar sobre isso porque são situações que a maioria... antes não acontecia tanto isso. Aliás, acontecia mais, né? Com frequência. Hoje nós temos mais opções, né? Tem mais empreendedores, tem mais opção para você comprar. Não é você sair da sua cidade e gastar em outra cidade. Você tem aqui para poder gastar. Às vezes nem vale a pena, sabia? Exatamente. A pessoa sair daqui para fazer uma feira, por exemplo, no Mateus, lá em Imperatriz. O que vai gastar de... Só se a pessoa já tiver de ir mesmo, né? Isso. Mas o que vai gastar para poder ir, voltar, e se for fazer as contas, não vale muito a pena, não. Exatamente. Como você promoveu o engajamento, comunitário e participação dos cidadãos durante o seu mandato? A gente sempre buscou fazer projetos e programas que envolviam a comunidade. Por exemplo, o programa do idoso, né? Que é o serviço de convivência do idoso. A população idosa da nossa cidade amava aquele projeto, porque era um projeto de convivência, que eles tinham várias atividades e trazia para dentro dos serviços públicos a participação popular. Então, como é que a gente busca fazer o engajamento da população? Trazendo para a população propostas de projetos e serviços que sejam aqueles que a população gostaria de receber. E a gente fez muito isso, a gente fez várias ações na saúde, a gente fez várias ações na assistência social, Dia das Mães, né? Quantas festas lindas nós fizemos aqui e nos povoados. Tem povoado aqui, inclusive, que é muito engraçado, que é pequeno o povoado, mas que no Dia das Mães não dá para fazer só uma festa, não se une. E a gente ia lá e atendia, cara, porque assim, é uma coisa muito particular, talvez até cultural, entende? Sim, sim. E eu tinha esse olhar de dizer, não, vamos ajudar um pouco aqui, ajudar ali. Hoje a gente não vê acontecendo festa das mães nos povoados, quando acontece só na cidade, no Dia dos Pais. Enfim, a gente engaja a população com isso. Dia das Crianças, não era só aqui na sede do município. Também o pessoal dos povoados tinha o seu dia de fazer a sua festa, das crianças poderem participar. Respondido. Agora sim, qual foi o seu maior aprendizado sobre a importância da comunicação e a transparência com os cidadãos? Eu aprendi que eu preciso comunicar melhor, preciso comunicar mais. Agora, de transparência, Wanderilson, é claro que no começo era mais difícil, né? Depois a gente foi se adequando, porque tinha um Ministério Público muito atuante. Eu não entendo por que o Ministério Público agora não é atuante. A gente foi se adequando conforme as exigências do Ministério Público. Você não pode, na minha gestão, não pode ser reclamado de falta de transparência. A pessoa pode reclamar e dizer assim, isso aqui está errado, mas estava lá no portal. Agora não está no portal. Se tu entrar no portal de Vila Nova, faltam muitas informações. Se a gente for falar sobre isso aqui, eu vou passar a noite inteira falando. Melhor para abafar, hein? Não, abafar não, mudar de assunto. Mas é importante dizer isso para a população. A partir do momento em que a gente começou a se adequar nas exigências que o Ministério Público fazia na minha época, lá estava tudo. Um preço de um lápis, o preço de todas as coisas. E a gente era questionado. Hoje é um silêncio, é uma mordaça na boca de todo mundo, eu não entendo, é uma opressão. As pessoas são oprimidas, as pessoas elas são sufocadas. Não pode falar. Eu estou dizendo testemunho que eu ouço dos servidores do município. E eu não sei cadê o Ministério Público nessa gestão, nunca ouvi falar, sinceramente. Certo, respondido aí. Como você pretende promover o engajamento comunitário e a participação ativa dos cidadãos nas decisões municipais? Uma das coisas que é muito importante é a gente fazer, e aí a gente vai fazer isso muito mais, o que eu aprendi com esse negócio do planejamento e com a participação, mesmo que a gente tenha algum desafeto, a gente precisa chamar para participar, porque às vezes a pessoa tem uma opinião legal. Sim. E ajuda a cidade, não é a mim. Com certeza. Né? Fazer todos os planejamentos que for fazer e toda a parte do orçamento que seja participativo, que seja chamada as pessoas para dentro. Quando eu digo chamada para dentro, é para dentro do momento da discussão, para que elas possam opinar, e os diversos setores, né? As entidades de classe, as associações,
as empresas, elas têm opiniões a dar. E essas pessoas, elas têm que voltar a virem para dentro do negócio, como a gente começou a fazer e aí foi interrompido por conta de que a nossa gestão encerrou naquele momento. Mas é preciso fazer isso. As pessoas, elas têm, muitas vezes, boas ideias e que, às vezes, a gente não consegue ver sozinho. Alguém tem que ir lá, que está de fora, que está na comunidade, enxergar e vai lá e opina. Show. Legal. Outro ponto interessante também é quais são suas estratégias para ouvir e atender às necessidades e preocupações dos diferentes grupos e partes interessadas da cidade. Fazendo atendimento ao público também, eu quero falar sobre isso. O prefeito, ele tem que ir para dentro da prefeitura atender o público. Às vezes alguém pode achar que isso é desnecessário, ou que o que eu vou dizer aqui, cara, isso é bobagem. Tu acredita que tinha gente que ia lá na prefeitura conversar comigo para falar de problemas pessoais? E aí eu tava ali, cara, para ouvir. Eu chegava no atendimento, 8 da manhã, várias vezes eu saía altas horas da noite. O dia que era de atendimento ao público, eu só saía quando eu atendia a última pessoa. Porque as pessoas querem conversar com o gestor. Elas querem conversar, elas têm os problemas que elas entendem lá no mundo delas, lá na compreensão. Talvez na minha compreensão não, na sua não, mas na compreensão dela, não, isso aqui eu vou tratar com a prefeita. E as pessoas iam até o prédio da prefeitura, a comunidade, a população mais simples era ouvida e vai voltar a ser ouvida. A população mais simples era atendida, era recebida no prédio, no gabinete municipal. Isso é uma coisa que eu faço questão de voltar a acontecer. As pessoas, elas vão voltar a ser... Eu estou falando, não estou falando de gente rica, de alta classe, de fazendeiro, que eu não tenho nada contra. Meu pai até fazendeiro é. Eu estou falando que as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes, elas querem ser ouvidas. Com certeza. Elas querem ser ouvidas pelo o principal funcionário delas. O prefeito, a prefeita é o principal funcionário do povo. Sim. Elas querem ser ouvidas. E às vezes elas vão lá para dizer mesmo que estão separando do marido. E, cara, entendeu? É assim... Entende o que eu quero falar? Então, o dia que for de atendimento para a comunidade, não é dia para conversar com o secretário, não é dia para conversar com o fornecedor. Às vezes, minha fornecedor de fora falar comigo, ficava zangado. Entra na fila aí. Não, mas fulano mora fora. Rapaz, eu tô de jeito dessa fila. Entra na fila aí, quando chegar a tua vez eu atendo. Hoje é dia de atender a comunidade. Exatamente. É assim que funciona. Show de bola. Eu tinha respondido, mas complementou com mais coisas aí. Tá vendo? Que cada vez aparece mais coisas. Por isso que a gente precisa conversar. Exatamente. Esse podcast ele vai ficar disponível, tá? Para você compartilhar aí com outras pessoas que não assistiram, dá pra assistir Demi Dourado, não sei, talvez entrou e sem embora devido aos nossos problemas técnicos. Vai estar aí disponível no canal aqui do Papo de Gigantes. E vai ter também alguns cortes. A gente vai jogar lá no Papo de Gigantes. Pode seguir aí. Tá bem na descrição do vídeo tem as páginas, vou deixar a página também da Carla também, para quem quiser acompanhar por lá, acompanhe. Se você não segue ainda este canal, por favor, se inscreve aí agora, tem aí, ó, inscrever-se, deixa o joinha. Tá com o dedo aí. Deixa o joinha, não fica aí só olhando escondidinho. Se tiver achando ruim, deixa o joinha assim, não tem problema não, a gente aqui não tem esse... Aqui é pra isso mesmo. Esse problema com isso, não. Ninguém é obrigado a concordar com tudo. Então, exatamente. Mas se inscreve no canal. Mais uma lá da mesma pessoa, só que como tá só, não tem nome, tá? Na sua gestão, uma auxiliar de serviços gerais, que tá aí na live, aqui na live, recebia um salário quase igual ao de secretário. Pode isso? Não sei de quem que estão falando. Na gestão atual, tem vigia que recebe salário de secretário, tem assistente de secretário da Secretaria de Saúde que recebe salário. Eu não sei, cara. Não consigo me lembrar assim exatamente nome por nome. Não dá. Entendi. Mas tá aí, é respondido. Assim, pode mandar as perguntas, tá? Tem algumas coisas aí ainda. E a gente vai continuar. E segue aí o canal, tá bom? Tá. Um detalhe importante. Perguntaram aí, foi? Um comentário? Aí lá no... Tá, é assim... O convite tá aberto, né, Mandeus? Não, o convite foi aberto. Antes de você, inclusive. Vou deixar claro isso, tá? Eu convidei o gestor atual pra ter o papo comigo.
E como eu tô batendo com você aqui, tem as perguntas também, mesmo jeito, mesma forma. E eu ainda não fui respondido, tá? Tenho as mensagens arquivadas, inclusive, porque os teus iriam perguntar isso, eu acredito, mas eu deixei já arquivado isso. E eu mandei mensagem assim que eu abri o podcast. Eu queria um papo com uma atual gestão para entender um pouco a situação e tal. Eu, como falei pra ti, eu não sou não sou envolvido na política, mas eu gostaria de entender um pouco sobre o que está acontecendo. Mas sim, foi feito o convite para ele. Eu espero que alguém compartilhe isso para ele poder responder minha mensagem que eu mandei para ele, tá? E aí a gente vai bater um papo aqui também do mesmo jeito, como ele e os próximos que ia aparecer. A Deise, foi? A Deise Souza. Por que o Dr. Felipe vice? Doutor Tiago. Perdão, pessoal. Dr. Tiago, tá aqui. O Felipe, caso que eu entrevistei o Felipe. Tava na mente aqui o Dr. Felipe. Mas porque o Dr. Felipe. Doutor Tiago, né? Ó, gente, é assim. Obrigada, Deise, aí, pela participação, pela pergunta. O que acontece, né? No momento em que todas as pessoas se posicionaram e se colocaram no lugar de pré-candidatura, e aí a gente começa a conversar, eu pelo menos, vou falar de mim, né? Eu comecei a conversar e com as nossas lideranças, com as pessoas que participam ativamente junto com a gente desse processo, porque é um processo, e ninguém é autossuficiente, Vandeilson. Você não consegue fazer nada sozinho nessa vida, né? Com certeza não. E aí, aprendendo muito, como eu tenho aprendido, e as pessoas que me acompanham exigindo de mim esse comportamento de vamos começar a bater nas portas. E eu sempre deixei isso muito claro. Eu vou bater em todas as portas. E eu estou disposta a conversar com qualquer pessoa sobre política. Eu só não vou bater na porta e não vou conversar com a pessoa que realmente se recusar. Ou então, algumas determinadas pessoas que não vale a pena, né? Para mim, no meu ponto de vista, pelo desrespeito, pela falta de consideração, não comigo, mas comigo como pessoa, como mulher, como mãe. As pessoas só veem pro lado político. Tem algumas pessoas, graças a Deus, elas são bem poucas, que tem esse comportamento, e assim não tem muito incentivo para ir bater nessas portas, né? Eu não vejo que não é uma coisa que não vale a pena. Mas eu faço isso sempre, eu tenho feito isso. Eu comecei a conversar com a comunidade, com as nossas lideranças, com os partidos, com os deputados, com o povo da cidade sobre as eleições deste ano, desde o ano passado. Uhum. E a gente tem conversado e percebido a população, sentindo. Se tu fizer uma pesquisa eleitoral hoje, né, como aconteceu, tinha uma pesquisa na cidade hoje. Então, se tu fizer uma pesquisa eleitoral hoje, isso significa que daqui a 3 meses vai ser exatamente o mesmo resultado? Não significa. Não significa. Pode ser que sim, pode ser que não. Sim, né? Pesquisa é momento. Sim. O pessoal que faz pesquisa e que entende de pesquisa diz muito isso, é momento. Mas o que eu estou querendo dizer? No momento em que eu comecei a andar e que a gente começou, todo mundo que está junto com a gente nesse processo eleitoral e que acredita na gente e que defende a nossa bandeira, também começou a fazer a mesma coisa. Em alguns momentos conversando entre si, em outros momentos conversando com outras pessoas, com pessoas de outros grupos. E o Tiago com a pré-candidatura dele posta. Assim como outras pessoas têm pré-candidaturas postas, né? O Vão, o Itamar. E aí foi desde o ano passado que o meu grupo político sempre me diz: Carla, dessa vez nós vamos fechar a chapa o quanto antes. Por quê? Para que a gente possa trabalhar melhor a campanha eleitoral, já sabendo quem serão os atores. Então é preciso que a gente faça isso. E essa, Vandeilson, foi a opinião de quase todos durante o tempo em que a gente conversava ou individualmente
ou reunido. Tinha gente que queria que tivesse feito isso no ano passado ainda. E aí a gente foi indo nesse processo, e num processo de diálogo, de conversa. Eu tenho uma afinidade com o Tiago, né? E nós sentamos de maneira muito madura, de maneira muito serena, colocamos as condições e nós compreendemos que nós precisávamos nos unir. Porque a nossa cidade, ela não suporta mais o que está aí. A nossa cidade não aguenta mais. E nós compreendemos que nós precisamos fazer uma união. Nós estamos na oposição. E as oposições, elas precisam se unir. E nós chegamos a esse consenso. Por que eu cheguei ao nome do Tiago? Porque era um nome na boca das pessoas. Pra gente ser assim, bem transparente e bem claro com isso, na boca da maioria. Ninguém é unanimidade. Nenhum de nós é unanimidade em lugar nenhum. Né? Inclusive, tem um ditado que diz que toda unanimidade é burra. Então, ninguém é unanimidade. Mas, assim, dos nomes que estavam ali, naquele momento, era o nome, ainda é o nome, que mais a população abraça. Essa é a palavra, que mais a população abraça. E nós chegamos ao entendimento que o nosso município ele não pode ser um projeto pessoal. Ele não pode ser um projeto para recuperação de patrimônio. Ele não pode ser um projeto pensando num grupo pequeno de pessoas a serem beneficiadas. Eu até tive uma fala minha mal interpretada sobre isso, também numa caixinha de pergunta. Quando eu falei de grupo pequeno, eu quis dizer que tem um pequeno grupo sendo beneficiado na cidade. Não pode ser assim. É por isso que eu defendo a tese de que o povo da cidade precisa compartilhar da riqueza da cidade. Como? Fazendo com que essa riqueza circule para que mais gente consiga ter acesso. Então, quando eu falei de grupo pequeno, eu disse que tem um pequeno grupo sendo beneficiado, enquanto a grande maioria não está sendo. Porque a nossa cidade ela não pode ser um projeto pessoal. De fato. Tem que ser um projeto olhando para a maioria. Show. Que resposta, né? Porque falou todos os detalhes aí, o motivo e o porquê que o Dr. Tiago ser o vice. Sem contar que é um grande profissional, um grande médico. Já tem ajudado muita gente. Inclusive, o Tiago, ele foi convidado. Também não tive resposta. Não sei, eu acho que um time pessoal e tudo, mas também não tive resposta. Então, assim, tô falando isso porque... Pra deixar claro que tu tá convidando todo mundo, né? Convidei todo mundo. Na hora que ele me convidou, ele disse, tu tá preparado? Eu disse, nem sempre, mas chama que eu vou. Tem que ir, e aí, tem assim, que encarar. Tem mais uma pergunta aqui do chat e a gente vai finalizar, deixar as últimas palavras. Mas a do chat, o Van Leite tem capacidade de entrar pro nosso grupo, no caso do teu grupo. Fala o nosso aqui, pessoal, mas é o grupo dela, tá? Eu só interpreto mal, é sério. O povo é complicado. Às vezes a gente fala uma coisa e a pessoa entende por que é outra coisa, né, Vandé? Um negócio... tem que explicar, gente. Tanto o Van como qualquer outra liderança, o Van é uma liderança política importante no nosso município. E tanto ele como qualquer outra liderança, eu acho que a palavra aí da pergunta nem deveria ser capacidade, né? Mas se tem espaço, eu acho, tem todo espaço. E assim, falando agora com muita serenidade, sim, tem todo espaço. Se porventura, em algum momento, né, ele achar que deve, eu entendo que todo mundo tem as suas pretensões e interesses, né? E a gente, eu sou uma pessoa que eu respeito o espaço do outro. Mas quero dizer que eu estou aqui de prontidão para dialogar, para conversar com o Van e com qualquer outra liderança ou agente político que não seja de mandato, sem mandato aqui da nossa cidade, que quiser dialogar, quiser conversar, eu estou pronta para isso. Política a gente faz com diálogo e a gente faz fazendo alianças. Estou pronta para fazer aliança. Respondido a pergunta. Continuando para a gente poder finalizar, tá? Continuando e quase finalizando.
Esse bate-papo foi mais demorado, inclusive. Visão futura. Como você vê o futuro da sua cidade e quais são suas esperanças para o desenvolvimento e crescimento contínuo? Vandeilson, a gente vai finalizar aqui, eu já vou fazer minhas considerações finais ou depende dessa resposta? Bom, então, a visão de futuro que eu enxergo, se a gente continuar no caminho que nós estamos aqui, o futuro vai ser bem ruim. É por isso que a gente precisa dar uma outra visão e dar um outro norte para a nossa cidade. E eu tenho esperança que nós consigamos, sim, chegar até esse mandato para, junto com a população e junto com as pessoas que têm interesse de fazer a cidade crescer, crescermos juntos, crescermos fazendo com que a nossa cidade se desenvolva e prestigiando ainda mais os filhos da nossa terra. Show. Quais são seus principais objetivos para deixar um legado positivo e duradouro para a cidade? Eu tenho muitos objetivos. Eu entendo que nós falamos muito de legado e eu lá atrás esqueci de falar de uma situação que ela é muito importante e que me parece que não haverá continuidade, eu não tenho certeza sobre isso, que é o EMASUL. A EMASUL é uma conquista do nosso governo. Eu tenho a alegria de dizer que quem participou das reuniões para poder trazer o polo da EMASUL e que na época foi meio que uma disputa entre Cidelândia, São Pedro, Brejão e Vila Nova. Foi eu que participei, fui eu que assinei o termo lá em Imperatriz, tá tudo isso registrado. No momento certo nós vamos mostrar, né, o que precisa ser mostrado. Sim. Mas, assim, a alegria de trazer uma universidade pública reconhecida para a cidade, para que pessoas da nossa cidade que possam e de outras também, porque aqui ficou o polo, tinha que receber e tem que receber as pessoas das outras cidades do polo, né? Então, eu entendo que esse é um legado importante e que se não for continuar, não sei se não vai, essa informação me foi passada por alto, eu não tenho certeza, é uma das coisas que eu vou lutar para que não pare, porque muita gente não consegue tirar os seus filhos e muita gente que já é pai de família, mãe de família, não consegue sair para estudar fora, não tem condição, enfim. E aí eu vou dizer, é uma faculdade reconhecida, né, que é a Universidade Estadual do Sul do Maranhão, aqui dando oportunidade para as pessoas. Show. Esse é um detalhe que eu não sabia também. Sim. Tô sabendo agora que foi do projeto lá do passado. Para a gente finalizar, pessoal, acho que ficou algumas perguntas, não dá para a gente responder tudo, porque o tempo também já está demais. A gente atrasamos, lógico, mas foi por questões de problemas técnicos. E a gente vai ter outras oportunidades para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso. O Brasil não vai abordar mais coisas. Ainda deu para a gente abordar bastante coisa. Muita gente tirou muita dúvida aí também. Eu também tive muita dúvida, eu acabei de saber disso agora, não sabia. E, enfim, para deixar finalização, as suas finalizações que você... Considerações finais, né? Para a população de Vila Nova dos Martírios. Bom, a minha palavra final aqui, é importante dizer que não teve o vestibular da UEMASUL em 2020 por causa da pandemia, por isso que atrasou. Minha palavra final aqui é de gratidão. Gratidão primeiro a Deus, sem Ele eu não sou nada. A todo o aprendizado que eu tenho tido ao longo desse tempo, ao longo desses 20 anos de jornada. Confesso a você que nos últimos 3 anos, 4 anos foram os que eu mais aprendi e eu preciso falar sobre isso abertamente, tranquilamente. Eu não tenho nenhum problema. E aí é como você falou, tem muita coisa para ser falada, mas eu acho que vão ter, não aqui talvez, mas em outros lugares nós vamos ter oportunidade de conversar com a população, de conversar, de tirar as dúvidas, de trazer à memória coisas que precisam ser trazidas e falar, né, fazer comparativos, os devidos comparativos que devem ser feitos no momento certo, na hora certa. Mas a minha palavra de gratidão a Deus, que eu entendi que realmente a política na minha vida é propósito e eu estou aqui nesse campo, eu estou aqui nesse lugar por isso. Eu vou repetir para que isso fique claro para todo mundo, eu não vim aventurar, eu não vim, se não der certo, eu viro as costas e vou embora, não estou aqui desse jeito, eu vou continuar e eu participei nos últimos 20 anos de todos os processos eleitorais do nosso município, a cada 2 anos, ativamente, de 2004 para cá, a cada 2 anos eu participei ativamente
de todos os processos eleitorais. E pretendo continuar participando, né? Pretendo continuar dialogando, pretendo continuar me envolvendo, porque eu entendo que a política é o meio mais importante de transformação da vida das pessoas. Então, durante esses últimos 4 anos, como eu disse, foram anos de aprendizado, mais do que em todos os outros, anos em que eu abaixei a minha cabeça para o Senhor e entendi muita coisa que Ele me mostrou nesse período. E eu me sinto preparada para representar nossa cidade novamente, para buscar aquilo que está faltando aqui, para fazer aquilo que eu não fiz durante o meu primeiro ciclo. Eu preciso encerrar esse ciclo e eu vou dar outros passos, Wandeilson. Eu vou dar outros passos fora daqui. Eu vou participar ativamente da política em outros ambientes para poder contribuir com a vida das pessoas. Eu não sei, eu esqueci de perguntar ao meu jurídico, se tu observar, eu pouco falei de projeto aqui, porque eu nem sei se eu posso, a que medida eu posso. Mas tem muita coisa pensada e planejada, fruto da experiência que a gente teve, fruto do tempo de aprendizado e fruto da escuta. Fruto de sentar com alguém que tem capacidade de criticar e de alguém que tem capacidade de elogiar e de alguém que tem capacidade de dizer o que pensa. Fruto disso, a gente tem extraído e tem planejado para dar os próximos passos para a nossa cidade, para o nosso município. Então, muito obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui, participaram de alguma maneira, mandaram as perguntas. Eu vou continuar me comunicando pelas minhas redes sociais e enfim, vou continuar participando de reuniões. Sempre que eu for convidada, eu estarei presente, porque eu entendo que a gente precisa conversar com as pessoas. Muito obrigada pelo convite que você me fez e estou à disposição aí, gente, para conversar com todo mundo. Eu achei que isso aqui foi fantástico e parabéns pela iniciativa, viu? Você realmente é uma pessoa fora da caixinha, isso é bacana. Thairi, muito obrigado, pessoal, muito obrigado, Carla, por ficar até agora. Sei que você também tem seus compromissos, mas agradeço a todos vocês que participaram junto com a gente ao vivo. Desculpe pelos atrasos. O próximo a gente vai estar lembrando isso, então foi uma experiência também, que esse eu não tinha feito simultaneamente. Sempre com experiência, e o próximo melhorar um pouco mais, claro, e chegar à excelência. Tem muita coisa pra gente melhorar aqui no podcast, inclusive, muita coisa mesmo, questão de equipamento, toda a estrutura, então a gente vai chegar lá. Vai dar certo. Com certeza a gente consegue chegar, melhorar a cada vez um podcast seja mais melhor. Tá? Muito obrigado e boa noite pra vocês. Um abraço aos meus haters. Até. Cuidado com os cortes maldosos aí, viu?